Dando continuidade, então, aos trabalhos da noite de hoje, nós vamos passar a exposição doutrinária, que na noite de hoje vai ser proferida pela nossa irmã, trabalhadora aqui da casa, Lisane. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos os queridos irmãos. Meu nome é Lisane Gomes, sou trabalhadora aqui da casa, aqui do Cefar. E estou tendo a grande alegria de estar aqui neste momento em que estamos dedicando a nossa atenção ao estudo, ao conhecimento dessa doutrina tão esclarecedora nas nossas vidas, que é a doutrina espírita, que vem lançar luz sobre tantas questões importantes do nosso viver, do nosso dia a dia, tantos conceitos como a verdade, como caridade, amor, justiça. Todos esses conceitos, essas ideias, quando examinadas à luz da doutrina espírita, elas ganham um novo aspecto, um aspecto muito mais amplo aos nossos olhos. E assim é também, amigos, em relação à liberdade, ao ser livre. Quando nós abrimos o livro dos Espíritos, na parte das leis morais, e ali encontramos a lei de liberdade, nós vamos ver como os Espíritos abordam essa questão de uma forma muito ampla e muito profunda. Para começar, todas as vezes que alguém fala assim, em ser livre, não é? Nós imaginamos que ser livre é fazer o que se quer, na hora que bem aprouver, né? Sem maiores cuidados, jogar tudo para cima, como se diz. Ser livre, às vezes tem uma implicação assim, de ser até descuidado nas próprias responsabilidades. Porém, à medida que nós vamos amadurecendo, que o nosso entendimento vai se ampliando, nós vamos percebendo que é algo fantasioso pensar assim. Porque, na verdade, não temos uma liberdade plena, uma liberdade absoluta. Esta seria, por exemplo, a condição de um náufrago sozinho numa ilha deserta. Ali ele tem a liberdade plena de decidir sobre o que fazer, quando fazer, fazer ou não. Não há regras. Ele está ali sozinho, dando curso às suas experiências. No momento que naquela mesma ilha chega um outro náufrago, a situação já muda. Aí ele já não tem mais tanta liberdade assim. Aí já surge a necessidade de também respeitar o outro, o espaço do outro, as necessidades de alimentação, as necessidades de manutenção da própria vida da outra pessoa. Então aí já não se tem mais essa liberdade total, não é? E à medida que nós vamos lendo as questões que estão ali na lei de liberdade, nós vamos percebendo que os espíritos amigos sempre nos chamam a atenção para que, junto com a liberdade, deve vir o respeito, a responsabilidade e o desejo de renovação. Então, hoje nós separamos algumas questões muito importantes, atualíssimas, que vale a pena nós recordarmos, certamente muitos dos irmãos já as conhecem,
refletirmos sobre elas. Uma dessas questões é a 836, que fala sobre a liberdade de consciência. E diz assim: tem o homem o direito de pôr em embaraços a liberdade de consciência? A resposta: não. Assim como não tem com referência à liberdade de pensar, porque só a Deus cabe o direito de julgar a consciência. Kardec então prossegue e inquire em seguida: o que é que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Então vejamos como em poucas palavras eles nos trazem informações tão importantes aos espíritos benfeitores, nos esclarecendo, amigos, que toda vez que nós constrangemos alguém a expressar um pensamento que não lhes é próprio, apenas porque é conveniente, nós estamos fazendo essa pessoa proceder com falsidade ou hipocrisia, não é? E que devemos, sim, respeitarmos a liberdade de consciência dos outros, da mesma forma que gostaríamos que respeitem a nossa, e também porque dessa forma é que nós procedemos de acordo com a civilização e com o progresso, né? Respeitando a forma das outras pessoas pensarem. Uma outra questão importante também, uma outra indagação: será repreensível aquele que escandalize por motivo de sua crença um outro que não pensa como ele? Resposta muito objetiva. Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Então, as pessoas às vezes criticam, né, asperamente o modo de pensar de outras pessoas, mas o fato de alguém não concordar com as ideias de outro não deve servir para que ele seja motivo de deboche, de menosprezo ou qualquer atitude desse tipo, não é? Sempre se deve respeitar, ainda que não se concorde. E a esse respeito também, o codificador vai inquirir as inteligências superiores se, para respeitar a liberdade de consciência, deve-se deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou se poderá trazer ao caminho da verdade aqueles que obedecem a falsos princípios. É uma outra questão importante também, não é? Será que, a pretexto de respeitar a liberdade de consciência, se deve permitir que falsas doutrinas ou doutrinas perniciosas sejam propagadas? Em tudo há que se ter o bom senso, né? Em tudo há que se ter discernimento. E é nesse sentido que os espíritos vão esclarecer que pode-se e deve-se impedir que essas doutrinas ganhem espaço na sociedade, né? Mas como fazer isso? Aí é que entra uma questão importante também. Orientam também como se deve fazer isso, a exemplo de Jesus, servindo-se da brandura e da persuasão, e não da força. O que seria pior ainda do que a crença daquele a quem se deseja convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, mas não
cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Então, ainda que se queira alertar alguém para os seus equívocos a respeito de determinada questão, jamais procurar isso usando a violência, usando a intimidação, porque aí sim poderemos obter um resultado contrário, não é? Sempre usar da brandura, sempre usar da paciência, tentar fazer a pessoa entender que não é exatamente daquele jeito que ela pensa, mas se ainda assim ela ainda quiser continuar com as suas ideias, respeitemos, mas façamos a nossa parte. Nós estamos vendo que aquelas ideias não são corretas, que muitas vezes incitam violência ou incitam ódio uns para com os outros, é nosso dever alertar. Mas alertemos sempre com fraternidade, com respeito, com calma. E assim vamos ficando em paz com a nossa consciência, porque agimos de conformidade com aquilo que acreditávamos ser o melhor, e vamos deixar ao outro o tempo que ele precisa para também, quem sabe, refazer as suas experiências, os seus pontos de vista. Ainda, amigos, nesse capítulo referente à lei de liberdade, temos ali uma questão importantíssima, a qual nós também não poderíamos deixar de fora aqui, nesse momento da nossa reflexão. Como eu disse, são questões muito atuais. A questão 842, ela indaga assim: como todas as doutrinas alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, por que indícios se poderá reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Não recorda-se os tempos confusos, tumultuados que estamos vivendo, onde a todo momento chegam aos nossos ouvidos teorias, informações, versões. Como é que a gente faz para distinguir onde é que está a verdade? O que de fato é proveitoso? Que doutrinas servem para o nosso progresso? No meio de tantas coisas que chegam a todo momento aos nossos ouvidos. E eles, mais uma vez, esclarecem essa questão de forma muito objetiva. Como é que nós vamos reconhecer as doutrinas que realmente servem ao nosso progresso? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizeram. Isto é, pela prática da lei de amor e de caridade, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal, porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa, ou seja, que causa danos. Então aí conta a nossa liberdade de escolha, de discernimento, de prestarmos atenção se aquilo que chega aos nossos ouvidos, à nossa mente, serve à lei de amor, à lei de caridade, nos une, nos faz bem, nos fortalece a confiança uns nos outros, ou se são doutrinas que incitam a separação, a competição, a desunião. Então, nesse caso, não serve. Não servem aqueles que já desejam o progresso, já desejam avançar, não desejam mais esse estado de coisas. Então, é dessa forma que os Espíritos nos alertam, né? Como distinguir doutrinas boas daquelas que são falsas e que nos induzem ao erro. E
estejamos então muito atentos nessas doutrinas que nos apresentam como expressões da verdade, mas que muitas vezes contêm apenas a preocupação com o materialismo. Outras questões importantes, e estamos aqui nos referindo apenas às questões iniciais desse capítulo sobre a lei de liberdade, não é? Mas também os espíritos tecem importantes considerações a respeito do livre-arbítrio, não é? Quando Kardec então indaga as inteligências superiores, na questão 843, tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? E a resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem é máquina. E o livre-arbítrio também foi uma questão muito estudada por Leon Denis, né, que foi um estudioso, um pesquisador espírita contemporâneo de Kardec, e que prosseguiu os estudos, deixou-nos importantes colaborações, importante legado. Então, Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, também comenta sobre a questão do livre-arbítrio, dizendo assim: o livre-arbítrio, a livre vontade do espírito, exerce-se principalmente na hora das reencarnações. Olha que importante isso. Escolhendo tal família, certo meio social, ele sabe de antemão quais são as provações que o aguardam, mas compreende igualmente a necessidade dessas provações para desenvolver suas qualidades, curar seus defeitos, despir seus preconceitos e vícios. Diz ainda Leon Denis: estas provações podem ser também consequência de um passado nefasto que é preciso reparar, e ele aceita-as com resignação e confiança, porque sabe que seus grandes irmãos do espaço não o abandonarão nas horas difíceis. Então, de uso do livre-arbítrio, o ser humano reencarna, muitas vezes já ciente das provações que irá passar, mas vendo isso apenas como uma punição, não. Vendo nessa forma uma oportunidade de algo melhor para si, desenvolver qualidades, curar defeitos, despir-se de preconceitos e vícios. E ainda que esteja profundamente envolvido com o passado culposo, com muitos débitos a resgatar, de más atitudes, de escolhas erradas que fez, ainda assim esse espírito sempre contará, meus amigos, com os grandes irmãos do espaço, que nunca faltam com a sua assistência nos momentos precisos. E é nisso que nós temos que confiar, sabedores de que cada um de nós tem ao seu lado o seu espírito protetor, o seu espírito amigo, que nos conhece profundamente, sabe, as necessidades de cada um, conhece os nossos erros, conhece as nossas qualidades, conhece nossas potencialidades e sempre nos inspira atitudes e pensamentos no sentido de melhor desenvolver essas potencialidades, sempre a serviço do bem. Muitas vezes nós pedimos a assistência dos bons espíritos, mas antes disso devemos lembrar que os bons espíritos querem muito que nós também sejamos um espírito bom, porque a partir daí, a partir dessa nossa vontade firme, em como falou Leon Denis, despirmos os nossos preconceitos, curarmos os nossos defeitos,
a partir dessa vontade firme, eles nos ajudam com muito mais proveito, vendo o nosso próprio esforço e sempre nos assistindo quando nossas forças às vezes faltam. Nunca falta essa assistência. Então, amigos, muitas vezes também há casos nos quais o livre-arbítrio parece estar limitado. E é sobre isso que Kardec também indagou os espíritos. Essa questão também foi examinada. As situações nas quais o livre-arbítrio encontra limites ou obstáculos. Conforme acentuou Leon Denis, esses obstáculos ao exercício do livre-arbítrio podem advir da aceitação do próprio espírito para se corrigir de um passado culposo. Por esta razão, ensinam os espíritos que as predisposições instintivas que o homem traz consigo, ao nascer, podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, sendo secundado por espíritos que simpatizam com essas disposições. Então, já seria um obstáculo, porque às vezes as pessoas vêm com uma determinada intenção de se melhorar e começam a ter outras interferências, outros obstáculos no seu caminho, que as fazem modificar a sua conduta, aquilo que foi traçado primeiramente. Isso é possível acontecer, porém, ainda que espíritos malévolos tentem se aproximar, desviando o ser humano dos seus melhores objetivos, das suas melhores intenções, não há arrastamento irresistível. Não há arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir, conforme também está ali na questão 845. Então, o homem sempre pode resistir a essas más influências que possam estar tentando desviá-lo dos seus bons princípios e retornar sempre ao caminho do bem. Kardec também inquire um outro obstáculo que nós costumamos encontrar no nosso retorno à vida material, né? Que é a limitação das faculdades. Muitas vezes as pessoas vêm com deficiências, com limitações. E essa questão é estudada na pergunta 847. A deformação das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Questão interessante também, porque às vezes parece que sim. Será que é mesmo? Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turvada por uma causa qualquer e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que porventura tenha sido uma autoexistência fútil e orgulhoso e tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo limitado, como o déspota num de um escravo e o mal rico em um mendigo. A matéria certamente influencia o espírito, podendo limitar a sua ação. Todavia, há casos em que, apesar de ter um corpo físico com alguma limitação, isso não impede as pessoas de desempenharem as suas atividades, serem produtivas e mesmo se destacarem em esportes, né, superando-se, como o caso dos atletas paralímpicos. Então, influencia só até certo ponto, porque muitas vezes é um desafio que cabe ao espírito escolher se ele vai se deixar vencer, se ele vai se deixar abater por aquela limitação, ou se ele vai procurar superar, ser uma pessoa produtiva, apesar daquela sua dificuldade que é imposta por uma limitação material. Aí, mais uma vez, o uso do nosso livre-arbítrio. Também trouxemos uma contribuição aqui do autor do livro Leis Morais e Saúde Mental, o Sérgio Lopes,
na qual ele destaca que muitas vezes limitamos o fluir das nossas capacidades por mecanismos de culpa, prejuízos na autoestima e acabam limitando nas nossas possibilidades. Afirma ele que a liberdade exterior nada vale se interiormente ele não existe. Ou seja, a própria pessoa muitas vezes se aprisiona, se limita, e isso infelizmente é muito frequente, né? Nós mesmos às vezes criamos dificuldades no nosso próprio caminho, nós mesmos semeamos desconfiança em torno das nossas capacidades e às vezes nós demoramos muito para nos darmos conta disso. Até que chega um momento, né, e nós somos levados a despertar em nós essa coragem, essa potencialidade, costuma dar um bom resultado. Muitas vezes nós nos achamos ainda incapazes de exercer essa ou aquela atividade, mas à medida que nós nos dedicamos ao próprio aprimoramento, vamos atrás, buscamos aprendermos, dominarmos melhor aquele conteúdo que no primeiro momento nos parece desafiador, sempre acontecem os resultados bons. Sempre é algo que vai servir ao nosso crescimento, por mais desafiador que possa parecer no primeiro momento. Então, temos que procurar estar atentos quanto a isso. Será que nessas ocasiões em que nós mesmos costumamos aumentar até as nossas dificuldades por descrermos da nossa capacidade de superação? É aí então que entra a renovação que nós falamos no início, né? Que a liberdade, o ser livre, ele sempre implica no ser responsável, no respeitar a liberdade do outro e no buscar a própria renovação. No início, aqui não sei se todos já estavam, mas no início o Carlos deu uma mensagem, ele falava sobre o dever, e ali ele mencionava pessoas que no cumprimento do dever alcançaram os melhores resultados, ou seja, foram livres, né? Porque é o cumprimento do dever é que nos faz livres, não é a fuga ao dever, como muitas vezes nós podemos imaginar. É procurarmos cumprir com os nossos compromissos no serviço, na família, na nossa comunidade, procurarmos cumpri-los sempre de acordo com a lei de amor, de caridade, com a lei de justiça. Assim nós vamos obtendo aquela tranquilidade de consciência, que não quer dizer também que nós vamos acertar sempre, que nós vamos ser bem compreendidos sempre, em determinadas situações isso não ocorre, mas desde o momento que nós estejamos em paz, com a própria consciência que estamos procurando fazer algo de melhor, isso vai nos acompanhar para sempre. São os tesouros que Jesus falava, que nem a ferrugem nem a traça corroem, eles nos acompanham nesta vida material e no nosso retorno à vida espiritual. Então essa tranquilidade, essa certeza é que deve sempre nos acompanhar. Então, amigos, nós estamos já finalizando aqui a nossa reflexão da noite de hoje, com o coração muito agradecido pelo convite, pela oportunidade de trabalho, que possamos seguir sempre com a nossa mente aberta ao aprendizado, à reflexão desses princípios que nos libertam, que aclaram a nossa consciência, que possamos seguir sempre na companhia dos nossos queridos benfeitores amigos, que possam nos transmitir agora, em seguir aqui no passe, todas as energias que nós estivermos buscando e que saibamos nós sempre utilizarmos essas energias benfazejas a favor do nosso progresso e a favor do progresso de todos aqueles que nos cercam, de todos aqueles que compartilham as nossas experiências.
Jesus, nosso mestre amigo, esteja sempre conosco. Obrigada a todos.